Boa noite, pessoal. Estamos agora na nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre constelação sistêmica familiar. Vou falar um pouco sobre essa questão das leis do amor, que é algo que é muito fantástico e pode também abrir aí a tua consciência, tá? E novas coisas e fichas podem cair. Imagine se um belo dia alguém diz para você, o teu pai e tua mãe, uma pessoa que te criou, e falar assim: olha, menina, quando você casar, você vai saber o que é bom para tosse. Como mãe sofre, como mulher sofre, sabe? Homem não presta, sabe? Você vai ver, olha, o seu pai é um cara assim, assim, assim. Você vai ver quando você for casada como mulher sofre. E de repente essa menina cresce ouvindo isso, tá? Ela cresce ouvindo isso e ela tem raiva da mãe quando a mãe fala aquilo. Ela tem raiva de quando fala do pai, seu pai é um alcoólatra, o seu pai ou era um viciado, ou isso, aquilo, e começa essas situações acontecerem, e quando de repente essa moça ela cresce, tá? Só que ela pode fazer um monte de coisa, ela pode romper alguns círculos, mas de repente algo está enraizado por amor, algo que foi falado lá atrás, ou determinado no sistema, tá? Ou determinado no sistema, aquela pessoa, aquela filha ou aquele filho, ela sempre entra em defesa do mais fraco, mesmo que inconscientemente. Se uma mãe falava que o pai era alcoólatra, ou que o pai não prestava, ou que o pai era isso, aquilo, sabe? Quando fazia toda aquela alienação parental, a filha inconscientemente ela pode ir em busca, tá? Ir em busca de alguém que seja muito parecido com o pai, no comportamento e na forma de ser, ou ela se sente atraída por alguém que vai se tornar no comportamento igual ao do pai, ou muitas das vezes ela procura sempre alguém com um nível menor do que o pai, tá? Devido a isso. Mas por que ela fez isso? Por amor, tá? Ela fez por amor tanto ao sistema quanto por amor ao pai, embora ela nem conhecesse o pai, embora ela nunca nem tenha visto o pai, existe aquela parte dela. Como que é isso, Francisco? Vamos lá. Primeiro eu vou trazer algumas coisas para deixar bem claro para você entender sobre constelação. Nós não vamos entrar muito na parte técnica, nós vamos direto na própria terapia da constelação. Nós temos aqui, ó, 50% mamãe, 50% papai. Relacionamento, negócios, tá? Então, esse amor, esse 100%, ele está inserido em mim. Pai e mãe fazem parte do meu sistema, da minha vida, tá? Totalmente da minha vida. Então, você começa a observar algumas coisas que acontecem, inclusive vocês irão perceber isso amanhã, quando eu estiver fazendo a análise da Michele, vocês vão observar os detalhes que são bem acentuados, baseados na constelação familiar sistêmica, tá? E principalmente com base na lei do amor. Você vai compreender isso com mais clareza. Quando você começar a saber disso, você vai saber. Por quê? Olha o que Bert Hellinger fala. Ele era um padre em 1925, e toda aquela criação, aquele desenvolvimento de Bert Hellinger, por quê? É um filósofo, um homem muito bem estudado, só que ele vai, como missionário, para uma aldeia, tá? A aldeia dos Zulus. Então, ali na África, ele começa a observar muitas coisas. Ele começa, por um tempo, ele vê o avô, o filho, tá? O avô, o filho e o neto. E em algumas situações ele vê o bisavô, o avô, o filho e o neto e depois o bisneto. Em algumas situações ele fica acompanhando aquela família. E o que foi que aconteceu, que foi de tão forte que o Bert Hellinger percebeu na família? As repetições.
filhos repetindo as mesmas histórias do pai, mudava só o físico das pessoas e o cenário, mas a história é a mesma, sabe? A história que se seguia era a mesma. E o que estava acontecendo no meio daquilo? Eram fluxos interrompidos, pessoas que não conseguiam vencer algo na vida, passava para o seu próximo descendente, aquele descendente não conseguia vencer, romper aquilo e passava para o outro, e daí ia sucessivamente. Ou seguia simplesmente aquele momento. Digamos o seguinte: sou filho agora de pais analfabetos, ou eu tenho meu avô que é analfabeto, os meus pais são semi-analfabetos, eu já sei ler bem e já sei escrever bem. Digamos que eu fiz o fundamental ou o ensino médio. O meu filho, tá, conclui o ensino médio, consegue ou não fazer uma faculdade, tá? Uma faculdade mais simples, uma faculdade mais digamos, uma faculdade mais em conta. E o filho do meu filho consegue dar um passinho a mais, consegue se elevar. Aí vai seguindo aquela coisa do fluxo que é interrompido, que é só um passinho a mais, é só um ponto a mais que aquele descendente vai seguindo. Ah, o meu avô tinha uma casa assim, meu pai tinha uma casa assim, tem uma casa assim. Então, são algumas situações que precisam ser vistas e revistas. Em que posição você pode estar no ciclo de repetições? Porque muitas das vezes o fluxo interrompido você só melhora um pouquinho. Por quê? Porque tem coisas que não foram resolvidas lá no passado, coisas que não foram resolvidas pelos seus antepassados, tá? Mas o Bert Hellinger, ele fala muito sobre essa questão do amor. O que é isso, o amor? Ele começa a falar de quando a pessoa ela ama demais o outro, ela se dedica demais para o outro, ela faz sistemicamente algo muito em prol do outro, ela acaba sofrendo. Então, preste atenção. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. E vocês vão compreender hoje aqui nessa aula que há situações da nossa vida que nós decidimos ficar doente. Eu escolho estar doente. Eu escolho estar nessa situação. Eu faço essa escolha. Parece um absurdo. Eu escolho morrer. Mas como isso, Francisco? Que negócio é esse? Você vai ter uma compreensão hoje sobre esse poder da escolha, que é algo que parece ser algo assim diferenciado, surreal, mas que é algo que você vai compreender que faz parte, tá? Mas aqui, quando o Bert Hellinger fala assim, ó, a importância de querer fazer tudo para o outro e pelo outro, pois assim somos vistos e podemos ser amados. Tudo isso é em busca de amor, é em busca de ser visto. Mas este não é o tipo de amor saudável. Este é chamado amor cego ou amor doente, onde devo permanecer porque eu sinto culpa ou obrigação de ficar. Sair desta postura dói, pois a permanência ali era compensatória pela falta de algo que às vezes nem sabíamos que faltava. O que será isso? Então, quando você percebe essa situação, algumas coisas elas começam a ser transformadas. Mas como que eu posso fazer, Francisco, se muitas das vezes essa dor ela está aqui dentro de mim? Comece a observar aí, primeiro, hoje. Anote aí se você tiver com papel e caneta, tá? Porque esse foi o pedido que eu fiz lá no WhatsApp. Então, se possível, você tiver com papel e caneta, você coloque aí, que você precisa observar que situações se repetem na sua família. Digamos que todas as mulheres morrem de câncer. Algumas pessoas têm câncer na família e algumas não. E começa aquela questão, todos os homens morrem bêbado, todas as pessoas morrem de infarto. A maioria das pessoas na minha família, Francisco, a maioria delas acontece isso, tem esse tipo de doença. Todos têm pressão alta, todos têm diabetes, e quanto mais os que vão crescendo, chegando em determinada idade, também vão pegando essas doenças, tendo essas doenças, e você vai observar esse círculo ali.
Esse círculo, muitas vezes, fica ali na família, que parece uma coisa, nossa, todos têm essa questão. Então, quando você vai em um médico, ele faz inúmeras perguntas a respeito do histórico de saúde de quem? Da sua família. Ele quer saber se sua família teve câncer, se alguém já teve isso, lá. Ele quer saber disso. Mas o Bert Hellinger fala que muitas das situações que acontecem em nossas vidas é porque a gente quer, de alguma forma, ser amado ou querido, e muitas das vezes nós nos cegamos, tá? Por quê? Porque não queremos tomar uma postura de que somos únicos e que somos escolhidos. Como que é isso, Francisco? Tá? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Ok. Eu tenho um papai e tenho uma mamãe. Mas o papai e a mamãe foram um canal, tá? Para me trazerem ao mundo. Para me trazerem ao mundo. Eu vim, tá? Ao mundo, aqui estou, tá? Eu honro, tá? Eu aceito meus pais como eles são, eu reconheço eles como meus pais, reconheço que eles me deram o que eles poderiam ter dado e agradeço a eles pela vida. A questão, muitas das vezes, é de filhos hoje que são filhos, mas se colocam na posição de pai dos pais. Olha, hoje eu sou como pai para o meu pai, hoje eu sou como pai para a minha mãe, hoje eu sou mãe da minha mãe, hoje eu sou mãe do meu pai. E começam essas mudanças que trazem esse fluxo interrompido e onde as coisas começam a travar nas nossas vidas. Por isso eu quero que vocês prestem atenção e vá anotando as fichas que vão caindo e as perguntas que vocês querem fazer. Todo esse ciclo de repetição, todo esse ciclo de momento, tudo isso, e começa a acontecer, tá? Quando você percebe isso, as falas do Bert Hellinger, elas são muito aprofundadas, sabe? O conhecimento dele. O humano é para nós a experiência mais profunda de Deus. O ser humano é uma experiência onde ele se desenvolve, onde muitas das vezes ele trava e muitas das vezes também ele evolui. Eu quero que vocês prestem atenção nessas frases, Francisco, mas e essas frases? Para quando nós chegarmos no meio hoje da aula, a sua ficha já começa a cair, tá? A vida vem de longe. Preste atenção no que eu falei para vocês. Os pais são apenas um portal pelo qual ela chega a nós. Portanto, se você, em vez de olhar para os pais, olhe para a própria vida e a tome a partir daí e você terá plenitude, independentemente do que tenha acontecido com relação aos seus pais. Por quê? O que acontece hoje? Se o meu pai ele morreu de insuficiência renal, na minha família teve um histórico de câncer e tem um histórico de infarto, tá? Se essa família toda, se ela tem esses históricos, se eu for nesse amor cego que foi falado no slide anterior, se eu for nesse amor cego, inconscientemente eu vou criar situações para que, de alguma forma, eu morra também de infarto ou eu morra também de insuficiência renal. Preste atenção nisso, como é forte. É inconsciente. Mas, a partir do momento que eu olhei para a vida, fui grato, e também honrei, recebi, tomei os meus pais. Muito obrigado, papai, pela vida. Muito obrigado, mamãe, pela vida. Agora eu sigo a minha vida e agora o senhor segue aí, pai. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui não me pertence, isso aqui é do senhor, aquele que eu falei ontem sobre as crenças. Isso daqui é seu, papai, isso aqui é seu, mamãe. Agora eu sigo a minha jornada, tá? É algo que é fantástico, libertador, quando você tira o peso de si. Então, comecem a prestar atenção nisso. Você pode até tirar uma foto, tá? Que a vida vem de longe. Você já foi, ó. Você já era para vir, ó. Lá de tempos era para vir. Os pais são apenas um portal, tá bom? O esperma, o óvulo, o útero da mamãe foram apenas um portal para que você estivesse aqui.
Então, em vez de estar culpando o pai, em vez de estar culpando mãe, por isso, por aquilo, ou muitas das vezes ligada à família, porque minha família toda sofre desse mal, quando você olhar para a vida, e reconhecer a vida que há em você, se desligar disso que te prende, com certeza as coisas vão começar a romper. E é transformador isso. Eu falo isso porque meus clientes, eles vivem isso, eu vivi isso, foi algo fascinante, tá? Então, preste atenção. Ó, ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente o patrimônio genético, mas os sistemas de crenças e esquemas de comportamento. O que acontece isso, Francisco? Aquilo que me foi dado, tá? Aquilo que eu herdei, aquilo que eu falei antes, foi tábula rasa e de repente você começa a herdar, começa a se associar, porque minha família é assim, minha família gosta disso, eu tenho esse fator genético, minha família tem tendência a câncer, minha família tem tendência a pressão alta, a diabetes, a problema de ossos. Então tudo isso começa e é muito forte. E as crenças também começam a vir e nós passamos a repetir esse esquema de comportamento com base na nossa família. Olha que coisa forte. Nós somos a repetição, a réplica. E dali vai dando continuidade. Vai dando continuidade, vai dando continuidade. Se esse fluxo ele não for transformado, ressignificado, se realmente não houver um momento de desligamento e alinhamento, a história vai ser a mesma. Só muda o personagem, tá? Só muda porque passa de pai para filho, passa de filho para outro filho e daí vai, gerando as mesmas situações, tá? Essas heranças, tá? Genética, sistema de crenças e nos esquemas de comportamento. Porque se você observar, dentro da psicologia sistêmica nós temos isso daqui, tá? Quero que vocês observem. Nós temos aqui, tá? Um filho. Esse filhinho veio de uma mamãe e de um papai. Só que essa mamãe também vem de um papai e de uma mamãe. E esse papai vem de uma mãe e de um papai. E esse papai, aqui, olha, o tanto de gente e o número de pessoas que vêm antes de chegar aqui. E aqui tem outra mamãe e outro papai, então aqui tem um pai, aqui tem os avós, aqui tem os bisavós. Então toda essa questão dos antepassados, daqueles que vieram lá atrás de você, vem toda uma carga genética e uma repetição muito grande. E como é que nós vamos corrigir isso, Francisco? Se muitas das vezes o meu bisavô, ele se suicidou e depois o meu tio, neto dele, se suicidou da mesma forma que ele. E agora, o filho do meu tio tentou suicídio e foi quebrado aí esse fluxo que estava travado, interrompido, não rompia. Como se fosse uma barreira, o rio estava indo, foi criada uma barreira, e o rio só bate ali e não rompe. Então, nessa questão da geração, foi cortada, porque ele reconheceu que estava honrando alguém que tinha morrido lá atrás. Isso não tem nada a ver com espiritualidade nem espiritismo, tá? É sistêmico. Tá? E você compreende, quem for evangélico que estiver aqui, tem uma parte na Bíblia que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, da primeira até a quarta geração. Por que da primeira até a quarta? Porque chegou na quarta, não rompeu, para. Ninguém mais ali tem filho, ou muitas das vezes decidem não ter família, ou muitas vezes adotam, e ali dá sequência a outras famílias que não é realmente essa de raiz, tá? Por isso eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então tá aqui, ó. Essa geração 1, 2, 3, 4 vai estar sempre essas situações se repetindo. Tudo que não for vencido, superado, rompido, volta a se repetir. Então, olha aqui essa frase do François Douto. Ele fala claramente, o que é calado na primeira geração, a segunda geração carrega no corpo. Como que é isso, Francisco? Sim. Digamos que seu pai deu pausa aqui e não conseguiu. Você vai tentar aqui.
Se você não conseguir, vai passar para outra geração, até que alguém rompa esse ciclo, esse círculo, para sair desse circo, tá? E aí começa o fluxo a fluir, as coisas boas começam a acontecer, tá? Mas todas essas dicas eu vou dar para vocês daqui a pouco, como vocês vão fazer, mas eu quero que vocês compreendam que a vida fica travada, a vida fica presa. De alguma forma, a vida fica retida ali. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, depois que você vê as situações que se repetiram, é necessário honrar, tá? Os antepassados, tudo aquilo que eles passaram, reconhecer, reverenciar. Eu tenho meu pai, que tem um pai e uma mãe, que também eles têm um pai e uma mãe, cada um deles. Eu honro, respeito, reverencio a cada um deles. Tá? Sou grato por estar aqui, sou grato pelo sofrimento de cada um, pela guerra de cada um, por tudo que aconteceram, mas hoje eu estou aqui, tá? E sou grato pela vida. Então, se você prestar atenção, houve situações de morte, suicídio, brigas, tudo lá atrás. Pode ter acontecido inúmeras coisas que vieram antes de você. Mas, Francisco, eu estou aqui, o que é que eu tenho com isso que aconteceu lá atrás? Vamos ver se você não é um modelo de repetição, tá? Vamos ver se você também não está aqui repetindo situações de lá, de trás, dos seus pais, dos seus avós, de você repetindo algumas situações. Então, tem problemas que são muito sérios que precisa, isso muitas das vezes vem uns reflexos no corpo. Os reflexos que vêm no seu corpo, eles podem sinalizar algumas coisas. Sinalizar. Então, vamos observar isso para que você tenha a coerência, a ciência, a responsabilidade de saber que tudo está aqui, tá? Eu honro todos que vieram antes de mim, tá? Por hoje, por todos os dias, eles merecem essa honra, tá? Só que cada um precisa ficar com o seu sistema, com a sua dor, tá? Não é obrigado, porque meu pai decidiu e escolheu. Quando você escolheu, tá tudo isso. Então, muitas das vezes, eu não conheço o pai biológico, tá, Renata? Quando o pai biológico ele não existe, ele está presente no sistema, ele está presente no DNA, tá? Ele está presente no DNA da sua mãe e, consequentemente, o seu avô. Tá? Então, precisa, algum histórico tem desse homem, uma história tem dele, algo sinalizado com esse homem, alguma coisa. Tem alguma coisa que você lembra, tem alguma coisa que você sabe dele, tem algo, ela precisa trazer ele para o sistema, sua mãe, e aceitá-lo como pai e receber. Não conhece ele, né? Ela precisa realmente, o que acontece? Dentro da constelação, se traz, ela reverencia esse pai, tá? Ela reverencia esse pai, ela tá ali na frente dele, representa ali, ela reverencia esse pai, reverencia essa mãe dela, reverencia os dois, tá? E realmente reconhece que ele veio ali só para dar vida para ela, que é isso que Bechberg fala, que ele só foi um portal para que ela viesse ao mundo, reverencia, agradece e se desliga dele. É pai dela, continua sendo o pai biológico dela, mas ela não carrega mais o peso do abandono, nem da rejeição, nem das coisas não fluírem na vida profissional dela. Então, é preciso, a sua mãe que precisa fazer isso, reconhecendo o pai, e depois, frequentemente, você já reconhece ele e traz ele para o seu sistema, tá? Até para a sua árvore, tá? Até para a sua árvore você já traz ela, porque vai trazer um maior sentido para a sua vida, mas ela precisa saber disso e precisa trazer ele para o sistema, reconhecendo ele, reverenciando, agradecendo por ter dado a vida a ela fez a parte dele, já deu a vida, foi a parte dele. Aquilo que o Best falou. Eles foram apenas canal de portal para que nós estivéssemos aqui. Então, se nós olharmos para o nosso agora, sem ficar, ai, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, nós vamos sofrer bem menos quando nós olhamos para a vida, tá? Aceitar que dói menos, isso é fantástico. Quando a gente percebe, olha para a vida, muitas coisas começam a mudar, tá? Então, vamos adiante. Nós temos esses pontos aqui, que são as 3 leis sistêmicas, tá?
que é o pertencimento, o equilíbrio e a ordem. Nossa! Pertencimento, equilíbrio e ordem. Olha que fantástico. São 3 leis sistêmicas para mudar a nossa vida e a nossa história. Como que é isso, Francisco? Como que vai fazer toda essa situação? Como que eu vou mudar isso? Então, nós vamos falar sobre a lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica, né? Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. Eu sou dessa família. A necessidade de pertencer, ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Olha como isso é forte dentro da constelação. Isso significa que nós estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. A constelação, ela é muito forte. Vocês lembram que eu falei? Toda a minha família teve problema de câncer. Ah, tá, então também vou ter. Eu sou dessa família, eu pertenço a essa família, eu vou também ter câncer. Tá? O inconsciente já começa a dizer isso. Ah, porque a maioria dos homens dessa família, a maioria desses homens dessa família não casa. Ah, eu sou dessa família, eu também não vou casar, porque eu sou homem dessa família. A maioria das mulheres morrem de câncer. Ah, então vou morrer de câncer também, porque eu sou dessa família. Essa necessidade de pertencer, eu quero que vocês compreendam isso, que é a lei do pertencimento. Então, essa necessidade que é básica, esse vínculo que é muito profundo de pertencer àquela família, não preciso ter uma doença igual da minha família. A minha bisavó, ela sofria de bronquite asmática. Ok, eu sofro de bronquite asmática. Eu tenho um problema seríssimo na circulação. Ah, porque minha bisavó, tá? Pelo que minha mãe me falou, minha bisavó tinha problema sério na circulação, tá? Então é isso. Por quê? Porque liga muito com a genética. Ah, a minha bisavó tinha um olho claro e meu filho, tá? Nasceu com olho claro, porque a bisa tinha esse olho. Então começa já a associar essa parte fisiológica com a parte sistêmica e acaba acatando tudo aquilo. Por eu pertencer a essa família, por eu pertencer a eles, eu também carrego comigo. Mesmo que você diga, não pertence a essa família, não quer saber dessa família, e saia. O seu inconsciente, a sua conexão, ele te puxa para poder entrar nessa lei do pertencimento. Depois vem essa lei do equilíbrio. Essa questão das pessoas que só se doam, se doam, se doam, se doam, e não se acham merecedoras de nada. Então, observe isso. O que dá e o que recebe. Eu dou, mas eu recebo também, tá? Conheça a paz se o dar e o receber forem equivalentes. O dar e o receber, ele precisa ser equivalente. Se você dá, se você só se doa, vai dar um problema no sistema. Vai dar um problema, vai ter quebradeira, você vai se decepcionar, as pessoas vão usar e abusar de você. Tá? O equilíbrio real, a lei do equilíbrio dentro do sistema, tem a lei do pertencimento, que é por causa nós estamos da família, nós vamos sofrer. Francisco, eu tenho que sofrer isso? Não. Existe o desligamento que você diz, o que é seu, o que é meu. Tá? Você tem sua vida, eu tenho a minha. Tá? Eu tenho a minha vida, você tem a sua, mas nós queremos carregar a vida do outro, sendo que a nossa vida é só nossa, que é esse presente divino, conforme o Bert Hellinger fala. Tá? A lei do equilíbrio também, essa questão do dar. Nós nos sentimos credores, né? Ah, eu sou tão grato porque meu pai e minha mãe me teve, agora eu vou ver o resto da vida trabalhando para ajudá-los. Tá? Ah, eu sou tão grato. Aquele rapaz que era meu namorado, ele me ajudava tanto financeiramente, ele me ajudava, ele gostava tanto de mim, que agora eu vou viver casada com ele pro resto da vida, mesmo não gostando dele, mas eu vou ficar casada com ele. Só como forma de gratidão. Então, nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém, devedores quando recebemos. Isso é muito sério. Por quê? Porque não tem o equilíbrio. O equilíbrio entre crédito e débito é fundamental nos relacionamentos, tá? Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Não é obrigado hoje, você recebe de uma pessoa, tá? Não é questão de você ter que devolver para aquela pessoa aquilo que você recebe. Você recebe aqui e você doa para outro, tá? Você recebe aqui e doa. Você vai recebendo dali e dando de cá. Essa questão do dar e do receber para que realmente essa lei permaneça, tá? Eu recebi esse presente de A, eu dou esse presente para B e aí vai fluindo. E aí você também até nessa lei aqui aprende a lidar com a ingratidão. Nossa, as pessoas que eu mais ajudei
Na hora que eu preciso, elas somem, tá? As pessoas, quando precisam de mim, eu estou sempre à disposição. E aí, quando eu preciso delas, elas não estão aqui. Então, você vai prestar atenção numa coisa, tá? Vai lidar com a ingratidão com facilidade. Aquelas pessoas que você deu muito, elas não vão te recompensar. Elas vão se sentir até devedoras, provavelmente. Mas elas não vão poder recompensar aquilo que você deu, tá? Mas vem outra pessoa de uma outra situação, e talvez você não tenha feito nada por essa pessoa, e ela traz um benefício para você. Então, muitas das vezes, o que você precisa trabalhar? Por isso que eu falo muito da gratidão, agradeça, 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 porque muitas das vezes, onde você debitou, vai ter de crédito para você ali na frente. Você fez débito e vai ter crédito, tá? Você vai ter algo bacana, tá? Você tem créditos aqui, hoje você investiu, você fez algo por alguém que é ali do dar e do receber, mas você tem que saber que você vai receber. Francisco, mas eu não posso dar nada esperando algo em troca daquela pessoa, tá? Mas do sistema, do equilíbrio, do universo de Deus, você pode saber que vem. Você pode saber que vem. Por isso que surgiu aquela palavra Deus te pague, né? Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. Então, quando você fizer isso, você vai perceber a lei do dar e do receber. Então, quando você dá, já deu. Não fica esperando receber dali, não. Você vai receber de outra situação, de outra pessoa, mas esse equilíbrio vem. Agora você só se dá. E quando alguém vem te dar alguma coisa, não precisa não, não quero não. Tem pessoas que são péssimas recebedoras, não recebem mesmo. Não recebem mesmo, ficam constrangidas quando recebem alguma coisa de alguém, ficam constrangidas quando recebem um presente. Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser tratado, tá? Isso precisa realmente ser observado. Então, eu quero que você, primeiro, ali do pertencimento. Por que eu insisto tanto? Quais são as dores que eu tenho adotado da minha família? Tá? Você procura saber quais são as dores que eu adoto da minha família. Quais são os pontos positivos e negativos que eu adoto da minha família, que eu carrego comigo? Quais são os sentimentos que eu pego e fico trazendo comigo? Então, nem nada a ver com isso e fico tomando as dores da minha família, tá? Que está muito baseado na lei do pertencimento. A lei do equilíbrio, a pergunta para você é essa: eu me acho merecedora? Eu sou uma boa recebedora? Você vai saber disso quando você recebe elogio, quando você recebe presente, tá? Ou se você diz muito, não precisava não. Nossa, para que isso? Não precisava. Você vai perceber se você é uma boa recebedora, tá? Nossa, que bacana! Nossa, eu enviei para o universo, eu fiz uma oração, esse presente que chegou aqui para mim, em gratidão. E você se tornando uma boa recebedora. Então, comece a prestar atenção nisso para ver se faz sentido para você. Tá? Essa lei do equilíbrio do dar e do receber. Tá? Do dar e do receber. Então, sabendo que você vai ter sim crédito, sabendo que você vai ter débito, mas você vai ter que aprender que você doa e você recebe. Você doa e você recebe. Não é só receber, me dá, me dá, me dá, e só dá, não. Tá? Me dá, só querendo receber, 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 e não passa para frente, porque tem pessoas que elas são avarentas, né? Elas seguram para elas, só querem receber. Tá? Só querem puxar, isso não existe. Precisa realmente ter essa lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. E depois tem a lei da ordem, que é uma lei que ela é bem séria. Tá? É uma lei que ela é bem séria. É uma lei com base muito, muito grande. É a lei da hierarquia. Digamos que é de respeito e de honra tudo isso. Como que é isso, respeito e honra, Francisco? O ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele recebe o seu posicionamento mediante o tempo. O que eu quero dizer com isso? Que quem veio primeiro, ele tem mais razão. Quem veio primeiro, ele tem mais direito. Quem veio primeiro, tá? Quem veio antes de mim merece ser honrado, respeitado, tá? Não é obrigado você amar seu papai e sua mamãe, tá? Você não é obrigado a amar, mas precisa honrar e reverenciar, ser grato e reconhecê-los e tomá-los como seu pai e sua mãe e
ser grato por eles terem te dado a vida, mas que agora você segue seu caminho, tá? Você segue seu caminho, tá? Você honra, respeita, sempre terá uma parte deles no seu coração, mas agora você segue o seu caminho, tá? Então, quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Ela tomou uma posição que não é a posição dela, tá? Quando você quer ser maior ou melhor, os seus pais, quando você faz isso, quando você entra na zona do julgamento, quando você entra nesse julgamento de julgar os seus pais, de querer ser maior que eles, quando você realmente começa nisso, começa realmente a haver uma violação na hierarquia do tempo. Quando você julga, quando você aponta, quando você acusa, todas essas coisas elas começam a vir e começam a trazer tragédias, tá? Começam a trazer tragédias na família. Por quê? Porque houve uma quebra de hierarquia. Quando realmente tem essas quebras de hierarquia, há um sofrimento gigantesco, tá? Há um sofrimento gigantesco. Todas as vezes que eu julgo cada um, porque meu pai não prestava, meu pai era um irresponsável, minha mãe naquela época, porque ela também não prestava, minha mãe isso, aquilo, eu começo a entrar na zona de julgamento, eu não honro a vida, tá? Não honro a vida que foi me dada, não honro eles também, que foram os portais para me trazer ao mundo, e eu começo a quebrar. Por quê? Lembra que a gente diz para os filhos, respeite os mais velhos, tá? E é muito sofrimento hoje. Hoje você tem que dar prioridade para quem é? Para quem? Os idosos, aqueles que vieram primeiro, aqueles que vieram antes. Então, eles têm essa prioridade. Então, quando você percebe essa lei da ordem, você vai sim, tá? Você vai reconhecer isso, que cada um tem o seu posicionamento. O meu avô era maior que o meu pai é maior que eu sou pequeno e ele é grande. Quando eu tenho essa consciência, as coisas começam a fluir. E isso é muito, muito bacana, tá? Outra fala de Bert Hellinger é quando você está doente, não há corpo para curar, tá? Não há. Quando tem uma doença física, não tem um corpo para ser curado. Não tem. Não tem um corpo para ser curado, tá? Há uma memória para perdoar, tá? Uma memória para perdoar de algo que aconteceu lá atrás, uma história para agradecer e uma mente para limpar. Grave isso, guarde isso de quando você está doente. Não há um corpo para curar. Não há. Não há um físico ali. Há uma memória para perdoar. Algo que está ali dentro, inserido, tá? Que não foi perdoado e está ali pulsando, tá? Na sua criança, tá? Na sua criança, lá a criança que está ferida, naquela criança que sofreu um abuso, naquela criança que sofreu algo na vida dela. Então aquela memória está ali. Mas Francisco, por mim, nem me toco. Eu já perdoei. Sim, mas e a criança? A criança. Talvez você tenha colocado aí um monte de esparadrapo, mas e a criança, tá? Como é que ela se sentiu depois? Abandonada, rejeitada, violada, traída, humilhada? Então, como que faz? Eu preciso realmente me reconectar com essa criança e eu hoje, que sou apenas uma criança crescida no corpo grande, porque se tem essa doença, tá? Ir lá me conectar com ela e resgatá-la. A partir do momento que eu resgato essa criança, que eu explico para ela a situação, que eu explico como é que vai ser tudo, essa criança ela vai sendo sarada, essa memória ela vai sendo perdoada. E a história que eu tenho hoje é a história que eu precisava viver, vivi, então eu agradeço. E a mente estiver intoxicada, tá? Porque tem até um provérbio que diz que uma mente perturbada, ela não gera sabedoria. Então, se a mente está perturbada, ela não vai gerar sabedoria, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Limpar essa mente. Renascimento, meditação, fazer algo bem bacana, porque aí o corpo começa a receber a cura, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Quando eu dou o curso, a formação em constelação, há muitas dores, há muita descoberta, mas é muito bacana, tá?
Mas, Francisco, por que muitas das vezes a minha vida não rompe? A minha vida ela não cresce? Por que a minha vida não evolui? De repente, quando está tudo bem, alguma coisa ruim ela já vem começar a acontecer e de repente se estranha tudo e começa uma bagunça, uma confusão. E eu não sei por que é isso. Quando eu estou bem financeiramente, estou me elevando, de repente vem algo trágico, acontece alguma coisa. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Então, o que é emaranhamento sistêmico, o que isso tem a ver comigo, tá? Quando você está emaranhada, tá? Quando você está com a sua vida que não rompe, que não vai para frente de jeito nenhum. Essa amarração, essas ligações, tá? Essa amarração, por que eu não fluí, por que eu não me desapeguei, por que eu continuo amarrado a essas situações? E muitas das vezes, por amor, que é aquilo que o Bert Hellinger fala, por amor, eu não estou evoluindo, porque se eu evoluir, eu tenho que cair, eu tenho que ter uma dor. Por quê? Porque, tadinho, aí começam essas questões desse emaranhamento, muitas vezes da filha com o pai, do filho com a mãe, ou fazem tudo isso do filho com o pai, começam todas essas questões, e muitas das vezes aquilo que não gostava na mãe ou aquilo que não gostava no pai se torna uma repetição. Então, se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão perceber que esse emaranhamento é muito confuso, é muito dolorido, é como se você estivesse querendo caminhar e algo te prendesse. E muitas das vezes você pode perceber que são coisas que não rompem. E quando você parar hoje e perceber quais são as coisas que eu estou repetindo, e essa questão do pertencimento, eu quero pertencer aqui a essa família e por querer pertencer a ela, o que eu tenho adotado que não é meu, mas eu tenho adotado para mim? Tá? Será que eu estou honrando quem veio antes de mim? Eu estou honrando lá quem veio antes de mim? Será que eu estou me reverenciando realmente quem veio antes de mim? Será que eu realmente estou dando e estou recebendo de forma equilibrada? Ou eu estou dando muito, ou eu também só estou querendo receber muito? Quando você tiver essa percepção, muitas coisas boas vão acontecer, tá? Mas é primeiro essa extensão de consciência que precisa fazer, tá? Então, como que eu vou fazer isso? É resolvido recuperando o movimento que foi interrompido. Onde que foi interrompido na sua vida? Nós precisamos avaliar isso. Foi no abuso, foi numa situação, a gente constela isso, a gente vai lá. Aquilo que eu falei com vocês, eu trabalho com os bonequinhos, né? Eu coloco os bonequinhos nos meus atendimentos online, eu vou fazendo as cegas. A cliente ela não está percebendo muitas das vezes, eu estou trabalhando com ela às cegas, então vou trabalhando com os bonequinhos, vou escolhendo cada personagem. A cliente também muitas das vezes ela quer escolher os personagens. Aqui já é uma senhora, ali uma adolescente, tem os abortos, tem as crianças, e a gente vai fazendo todo esse alinhamento. Como que é isso, Francisco? Primeiro, eu vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe teve 10 filhos. Só que nesses 10 filhos, só 2 ficaram vivos. Ela teve, então, 8 abortos. Então, eu tenho 9 irmãos. Como que é isso? Foi complicado para mim reconhecer esses abortos, que foram espontâneos, lógico, reconhecer esses abortos como meu irmão. Mas quando eu comecei a colocar cada irmão no seu devido lugar, cada situação no seu devido lugar, as coisas foram melhorando na minha vida. Quando eu fui fazendo esses alinhamentos, até com os abortos, 1, 2, 3, depois nasceu meu irmão mais velho, conseguiu realmente, depois veio outros abortos, depois vi eu, depois veio mais outros abortos. Então, quando eu fui nesse sistema, quando eu fui fazer esse alinhamento, algo bacana começou a surgir. Por quê? Porque tinham coisas que estavam ali. Tá? Quando eram movimentos que estavam interrompidos devido a não olhar para isso, tá? Com respeito, com reverência, aceitando, reconhecendo. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa tem aborto e não reconhece aquilo, passa, rotula por cima. No meu tempo, tinha muitos abortos que as pessoas abortavam e escondiam abortos, nem falavam que tinha abortado, tomavam antes do tempo. Então, acontecia muito essas coisas e hoje são situações e movimentos, fluxos interrompidos, que é os movimentos interrompidos, tá? Enquanto a gente não recuperar, não tirar aquilo que está travando o movimento, tá?
A gente precisa, resolvido recuperando o movimento que foi interrompido, o movimento que então não foi possível ser realizado. Aquela mãe naquela época não tinha condições de ter aquele filho. Ela fez o quê? Ela foi lá e abortou aquela criança, porque ela decidiu, porque não poderia ter, ela não podia fluir e deixar que aquela gravidez fosse adiante por alguma situação. Então, precisa revelar onde teve esse momento, ela reconhecer, falar com essa criança que estava na barriga dela, tá? Reconhecer, recebê-lo como filho, realmente mostrar para esse filho dentro do sistema, verbalizando o motivo daquela causa, se foi porque ela quis, ela vai falar, porque ela vai falar, vai evidenciar, vai trazer, traz para o sistema e atualiza tudo e as coisas começam a fluir. Tá? Então, isso é necessário para que vocês percebam e saibam que muitas das vezes as coisas não estão rompendo porque existem movimentos que foram interrompidos. Ali estava a vida da pessoa porque a consciência dela, depois ela se arrepende, ou depois ela esconde, então vive uma vida de mentiras. Então, vive tudo isso e há um sofrimento. Então, são movimentos que foram interrompidos, precisa voltar lá. E a constelação, ela ajuda muito, tá? Então, o que é que eu preciso hoje, tá? Que eu estou finalizando aqui nossa aula. Eu quero ser feliz, o que é que eu posso tomar? Decisões. Como que é isso para você? Tomar as decisões. Porque existe essa questão do seu pai. Como que eu estou hoje com o meu pai? Somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo, porque o pai é que mostra o mundo para a criança. Não tive conexão com o meu pai, mas você recebe e o acolhe dentro de você e ali as coisas começam a fluir. Quando você recebe aqui dentro, tá? Recebe aqui o seu lado pai e realmente se permite isso acontecer. E aqui Bert Hellinger, quando ele fala com a mãe dele, né? Ele escreve uma carta muito bela para a mãe dele, que ele fala: querida mamãe, eu te libero de todas as minhas expectativas. O que recebi de ti foi mais do que suficiente. O que recebi de ti foi o mais importante, que é a vida. Então, quero que vocês estejam atentos a isso, tá? Atentos a isso, sobre como está essa questão da sua mãe, se você sabe da história dela, dos avós, tá? Dos seus avós, dos bisavós, do que você sabe da sua família. Tem muito na internet, o que a gente usa dentro do processo de constelação, tá? Uma ferramenta muito bacana chamada genograma, tá? Se vocês puderem pesquisar, genograma é como se você fizesse uma árvore genealógica da sua família. Você escreve, aliás, mortes, escreve os abortos, escreve quem está vivo, e dali você vai seguindo para você ter uma percepção onde pode ter um emaranhamento ou um fluxo interrompido, tá? Então, o Bert Hellinger, uma coisa que ele é grato é pela vida, a mãe dele, ao pai dele, é algo muito bacana, tá? E hoje, esse tipo de terapia funciona de várias formas, tá? Existem essas terapias hoje, no Brasil já tem bastante, são coisas maravilhosas. O Bert não está mais entre nós, já foi, né, ano passado, e ele faleceu. Então, ele já não está mais aqui, mas ele fez várias constelações aqui no Brasil, muito bacana, eu tive o privilégio de vê-lo, muito, muito maravilhoso, as coisas que ele fez e faz. E hoje existe esses tipos de constelação aqui. Como que é constelação, Francisco? Você chega, apresenta uma situação, olha, eu tenho um problema na minha família, que é esse, um problema com a minha filha, eu tenho um problema com o meu pai, tem um irmão meu que se chama terapia Mortos Incompletos, tem um irmão meu que estava dirigindo, ele vinha para se encontrar comigo aqui, e no meio do caminho ele sofreu um acidente, teve um irmão meu que foi atropelado, assassinado. Então, quando a gente começa a ver isso, não é a questão do espiritismo, é apenas uma correção, tá? Você tem um problema, muitas das vezes, com a empresa, com negócios, você traz essa queixa, e o constelador que está ali, hoje não pode, devido à pandemia, não pode ter muitas reuniões em grupo, mas tem essa terapia aqui que é em grupo, aquilo que a Renata falou que fez, ela é representante. Essas pessoas, muitas das vezes, elas representam pai, mãe. Nos cursos que eu dou de constelação,
eu faço às cegas. A pessoa ela não sabe quem é que ela está representando. Só eu que sei, e ela vai vendo a representação. Só eu que sei. Aí no final eu entrego um papel para ela, peço para ela colocar no bolso, na mão, no sutiã, onde der. E no final ela tira aquele papel para poder realmente ela mostrar quem ela estava representando. E a pessoa que estava com aquela situação, ela enxerga e percebe onde que estava amarrado na vida dela, e ela toma consciência e a vida dela começa a ser transformada naquele momento, tá? Ela toma as decisões. Então, tem também esse tipo de constelação aqui, que é a constelação que é feita com bonecos. Como que é isso? A gente começa a mexer nos bonecos, a pessoa está ali do outro lado, ela traz as representações, é algo muito fascinante. Eu tenho essa formação em constelador de bonecos, constelador em grupo também, mas tem outras constelações que são fantásticas que eu ainda vou ter a oportunidade de fazê-las. Então a gente começa esse movimento com os bonecos e a gente também descobre onde está o emaranhamento. Digamos que você tem uma coisa para escolher, tá? Tem algo para você escolher. Tem algo para você escolher. Então, os bonecos ali naquela constelação, a gente começa a trazer essa escolha para você e você acaba tomando a decisão, e através daquela constelação, ela é muito bacana, que você acaba descobrindo qual a melhor forma que você tem. Então, eu tinha uma decisão muito grande sobre... Eu estava constelando com bonecos, estava nessa formação, e eu não sabia se eu ia para Palmas, se eu ficava em Brasília, se eu ia para São Paulo, se eu ia para onde. Então, quando eu fui constelar, eu pegava, eu era um dos bonequinhos, e aí eu ficava mudando ele de lugar, tá? E somente a consteladora sabia o que cada um representava. Quando deu na hora, eu fui constelar, que apontou para o lugar que eu deveria estar, e de repente foi tudo providenciado, as coisas aconteceram e fluiu bastante. Não é jogo de carta, não é nada místico, simplesmente é algo sistêmico. É algo que está ali no meu sistema, é algo que eu estou tirando os embaraços, emaranhamentos, e as coisas começam a fluir. Hoje tem umas constelações que são bem bacanas, pessoal. Tá? Se vocês pesquisarem no YouTube, tem aí constelação com cavalos. Como que é isso? A pessoa está ali, ela apresenta a situação lá nesse local onde faz com cavalos, e o constelador, que trabalha com cavalos, ele coloca o nome de cada representante nos cavalos e eles começam a fazer o movimento. É fantástico. Tem uns que é dos mortos incompletos, que o cavalo realmente cai e fica ali prostrado, e as pessoas ficam encantadas com o movimento dos cavalos. É uma constelação que é cara, mas é um resultado assim maravilhoso, tá? E essa constelação que eu quero apresentar para vocês também, que é feita, que é muito bacana, é a constelação na água, tá? Como que é essa constelação na água? Tem uma constelação que é pessoas que entram na água, mas tem essa constelação que é colocado ou bandeiras, ou bonecos, tá? Ou objetos, elas são colocadas, a pessoa apresenta a questão e vai sendo colocada cada ponto dentro da água, e a própria água ela vai fazendo um movimento com os elementos que estão ali dentro, tá? E aí cada movimento que ela faz, ela está apontando dentro da constelação quais as decisões que essa pessoa precisa tomar, ou algo que está emaranhado na vida dela, tá bom? Então, pessoal, finalizamos aqui, tá? E agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. E como foi isso? É muito, muito bacana. Depois você faz uma pesquisa dos cavalos, tá? Eu já tive o privilégio de ver. É fascinante. É fascinante. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre constelação? Sobre essa aula de hoje? Menina, esse professor é muito maravilhoso, né? Ninguém tem dúvida. Vamos lá, se tiver alguma dúvida, vamos lá. Então, olha, eu quero que vocês... Gratidão. Então, eu quero que vocês só prestem atenção em tudo isso que pode mudar na vida de vocês, tá bom? O que pode acontecer quando você começa a ser mãe da sua mãe, você interrompe o fluxo.
você trava a sua vida amorosa, você trava a sua maternidade, você trava toda a sua vida e você causa um bloqueio no sistema. E provavelmente, quando você quer ser mãe da sua mãe, você trava o seu sistema. Por quê? Porque aí, para você ser mãe ou para você casar, o peso vai ser muito grande. Se você for casada, você vai levar esse peso para dentro do seu casamento. Você vai estar tão completa, tão rompedora do sistema, que quando chegar no casamento ou para ser mãe, você vai estar bloqueada para isso. Tá? Você vai estar bloqueada para isso, tá, Maria? Então, compreenda isso, tá? Compreenda isso. Todas as vezes que você se posicionar como mãe da sua mãe, querer julgar a sua mãe, primeiro que você entra no julgamento. Minha mãe não tem capacidade para isso, minha mãe não tem capacidade para isso, eu que tenho que cuidar, eu que pago o preço. Você pode se comportar hoje como reverenciar sua mãe, eu te reconheço como minha mãe, tá? Eu te aceito como minha mãe, eu reconheço a senhora como minha mãe, a senhora é a mãe certa para mim e eu te agradeço pela vida, tá? Então você agradece pela vida e algo maravilhoso ali acontece, você se coloca agora na posição de filha, você se diminui e coloca na posição de filha para as coisas poderem fluir na sua vida e isso muda muito a história, tá, pessoal? Então isso é muito, muito bacana. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente vai finalizar aqui e amanhã a gente vai voltar aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional, mas a inteligência emocional que eu falo é algo muito, muito grande. Você pode realmente os abortos, batizar os abortos, colocar o nome nos abortos e se desligar, realmente dizer reconheço, foi por isso, você aceita no meu sistema, só que você não carrega mais aquele peso do aborto, tá? Porque quando o aborto é espontâneo, a pessoa sofre muito mais do que quando é provocado, tá? Então, isso é muito fantástico. Então, quando você reconhece esses abortos, eu reconheço esses abortos agora, eu coloco o nome, se você acha que era menino ou menina, ou se chegou a ver o sexo, você reconhece isso, batiza e realmente diz, aconteceu nesse momento, explica para o sistema e para essa criança essa situação, mas eu aceito tudo isso que aconteceu, eu reconheço que foi por causa desse momento e eu agradeço por esse momento, por esse aprendizado e eu recebo você como meu filho, como minha filha, nome tal, e realmente faz as coisas acontecerem, que aí tira esse peso de cima de você, tá bom? Francisco, só uma pergunta. Sim? É a Rosilene. Oi, Rosilene. É uma pergunta. Eu posso fazer, no caso da mãe, né? No caso de honrar e reverenciar a mãe, eu posso fazer sem a presença dela? Ou eu preciso... Tem a presença dela, a presença é sistêmica. Imagina você chegando lá, sua mãe se ajoelhando. Olha, mãe, eu reconheço, te agradeço. Não vai dar muito certo agora, ao menos que ela tenha ciência disso. Tá? Nós tínhamos aluna que era a Jaqueline e tinha a Maria José, que era a mãe dela. Então, já tinha aquela interação. Mas é dentro de você primeiro. E como é que você vai fazer isso? Você vai se colocar, isso é muito bom, você se colocar ou sentada ou ajoelhada, tá? Eu super recomendo, e ver sua mãe maior que você. E nesse momento reconhecê-la, tá? Olhe bem dentro dos olhos dela e diga, eu aceito, que aceita ela como mãe, com todas as debilidades que ela tinha. Muitas vezes você julgou, que minha mãe é assim, minha mãe gosta disso. Você aceita ela do jeito que ela é como sua mãe e você reconhece que ela deu o que ela poderia ter dado, você reconhece ela das debilidades de tudo, dos momentos que ela veio primeiro, tá? E depois você agradece ela pela vida. Mas você tem sempre que se manter nessa posição de menor e ela de maior. Mas isso tem que ser por várias vezes. Você pode também colocar você aqui, depois coloca ela, depois coloca a sua avó, depois coloca a sua bisavó e vai colocando as gerações e reverencie toda a geração que vai começar a tirar o peso, muitas das vezes, para não repetir nos seus filhos com você, que muitas vezes pode gerar rebeldia nos filhos, pode gerar esse tipo de coisa, que é algo que está no sistema. Então, quando você reverencia também os antepassados, você melhora muito mais. Você reverencia todas, porque muitas das vezes você ou um dos seus filhos podem estar, muitas das vezes, porque a gente chama de os excluídos, digamos que alguém é excluído porque é alcoólatra, porque é gay,
expulso da família por isso ou por aquilo. Aí quando tem essa expulsão, automaticamente, quando essa pessoa é expulsa, ela tem a necessidade de ser reconhecida. E quando ela tem essa necessidade de ser reconhecida, vem alguém, tá? Vem alguém para poder realmente tomar o lugar dela. Vem alguém numa outra época, numa outra situação, para poder repetir, nasce com aquele mesmo problema para ver se é aceita na família. Você está entendendo? Eu posso... Sim, eu compreendi. Eu posso colocar um representante, posso escrever o nome, fazer assim, tipo uma... Colocar o nome da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó? Sim, isso é muito bacana. Aquilo que eu falei para vocês, usa o genograma. Ah, certo. Usa o genograma e reverencia tudo e todas. É muito maravilhoso. Quando eu fui reconhecer isso, eu descobri suicídio, descobri tanta gente que estava assim, foi muito forte. Quando você fizer isso também, você vai ver várias coisas assim. Tá? E repetição. Muito obrigada. Oi? Obrigada pela informação. Vou fazer isso sim. Bacana, tá? Você pega toda a sua linhagem, reverencia, tá? Reconhece sua mãe e vai nas outras. E agradece, né? Porque foram eles que vieram antes, eles têm toda essa questão de prioridade, vieram antes, e foram através deles que você está aqui. Tá bom? Assim seja. Tá ótimo, muito obrigada. Então tá, pessoal, estamos finalizando a nossa aula, tá? Uma boa noite, tá? Vou salvar essa aula, não estou editando as aulas, que é para poder já lançar para reverem, depois eu vou pegá-las e vou editá-las novamente para depois lançar no canal. Então, que tenham uma boa noite, reflitam bastante, se possível, façam essas tarefinhas, tá? Tenham uma boa noite aí, tranquila e abençoada. Deixa eu ver aqui, tem alguém dando boa noite? Boa noite, fiquem na paz, viu? E até amanhã. Beijo no coração aí, que Deus os abençoe.